Pronto. E eu queria, na verdade, animar todas que podem a ligar a câmera. Hoje à noite, a gente ama muito a Fabi. A Fabi foi a boa notícia da Lari. A Fabi é incrível. Mas a Fabi está passando por uma pequena crise de enxaqueca e por isso ela não vai ligar a câmera e nem o microfone, porque a luz atrapalha muito. E quem tem enxaqueca sabe disso. Então, Fabi, estamos com você. E é incrível a sua perseverança e a sua fidelidade de estar junto conosco, ainda que não por vídeo, mas escutando a gente ama muito você. Mas quem não é a Fabi e puder ligar a câmera, seria incrível. Pra gente estar conectada, vendo a reação uma da outra e estarmos juntas, amém? Então, hoje a gente vai estudar um pouco sobre Provérbios 31. Alguém já ouviu falar da mulher de Provérbios 31? Alguém já leu, já ouviu falar? Sim? Isa, sim. Kat escreveu amo, então sim. Cris, sim. E as outras, imagino que sim no coração. Incrível! Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa mulher. E é muito especial, na verdade, mães, porque a mulher de Provérbios 31, muitas vezes a gente pode olhar como um check. Nossa, coisas que uma mulher precisa ser ou deve ser. Mas, na verdade, olha só que interessante. A parte de Provérbios 31, primeiro não foi escrito por Salomão, foi escrito por um rei chamado Lemuel. E a parte exata sobre a mulher exemplar foi escrito pela mãe de Lemuel. Então é um poema que não é feito para mulheres, é feito por mulheres para que os homens entendam a grandeza de uma mulher de valor. Uau! Isso muda completamente o texto, amém? E isso é incrível, é um poema lindo, na verdade, e é um poema acróstico. O que significa isso? Que cada verso, a primeira letra de cada verso é uma letra do alfabeto hebraico. Então é um poema lindíssimo e na cultura judaica eles usam esse poema como um poema de celebração, para os homens lembrarem quem são as mulheres. Tem inclusive homens judeus hoje em dia que declamam Provérbios 21 no Dia da Mulher, no Dia das Mães, para que eles lembrem o poder de uma mulher de valor. Então eu queria muito inspirar vocês a pensarem sobre isso. Não é sobre um check, mas sobre como podemos exaltar as pequenas coisas do nosso dia a dia. Então, cuidar da lã, sei que a Josi gosta muito de um artesanato. Então, ver como a gente pode ter valor e ser uma mulher de valor mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Então, é uma sabedoria em ação. E é um poema de celebração de uma mulher de valor. Por isso, o título da nossa aula hoje é Mulher de Valor. Vamos estudar um pouco sobre isso e, mais do que tudo, vamos ler. Vamos celebrar juntas, vamos ler Provérbios 31 juntas. Então, vamos lá em Provérbios 31. Provérbios 31. A gente vai começar do versículo 10 até o 31. Vamos ler todas juntas. Diz assim: uma esposa exemplar. E a gente vai ver que no hebraico não é exatamente esposa, mas vamos juntas. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Escolhe a lã e o linho, vamos lá, Josi, e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta. Uau, imagina isso, mulheres. Antes do sol nascer, essa mulher está levantada. Prepara comida para todos os de sua casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia o campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalho. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e púrpura.
Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Então, também depois de fazer tudo isso, meu Deus, não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Uau, mulheres, que incrível! E como eu comentei com vocês, no versículo 10, a Bíblia fala esposa exemplar. Mas se a gente vai para o hebraico, isso é melhor traduzido como mulher de valor. Eu vou colocar no chat para vocês verem qual é o termo exatamente em hebraico que se usa nessa parte. E é muito interessante porque é um termo de encorajamento para as mulheres. Seria hoje em dia o nosso, vamos lá, cis! Então, esse era o termo que eles usavam, sabe? Tipo, nossa, vamos lá. Tipo, você consegue. Você é uma mulher de valor. E essa é a expressão que é usada em Provérbios 31. Muito encorajador pensar nisso, né? Então, esses provérbios que antes eu particularmente via como, nossa, uma lista de coisas que eu devo ser, o que eu tenho que fazer, o que... Na verdade, não, é um encorajamento. Tipo, vamos, você pode ser essa mulher de valor. E o valor nunca é sobre o que você faz, e sim como você faz. Então, você pode ser uma dona de casa, se você seja uma dona de casa de valor. Se você trabalha, seja uma trabalhadora de valor. Se você estuda, seja uma estudante de valor. Se você estuda e trabalha, seja uma trabalhadora e estudante de valor. Sempre é sobre como a gente faz. E a gente vê, mulheres, que a força e o valor dessa mulher aqui, dessa mulher de valor, está na sua sabedoria e no seu temor a Deus. Porque no versículo 30 fala: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Então é daí que ela tira o valor dela, do relacionamento profundo que ela tem com Deus. E ser uma mulher de Provérbios 31 não é ser uma mulher perfeita, é simplesmente ser uma mulher de valor. E uma coisa que me impressiona muito, na verdade, nesse trecho das Escrituras é a proatividade. Sem dúvida, isso é fruto do relacionamento dela com Deus, mas se você percebe, cada verso desse poema, ela tá agindo, ela tá levantando. Ela é altruísta, ela é delicada, ela se doa por completo, ela é forte e tudo é sobre ajudar ela mesma, a vida dela espiritual e física e a vida dos outros, mas ela tá sempre agindo. Digamos que ela não é uma mulher que dorme no ponto, ela não seria uma mulher que, nossa, dormiu, esqueceu, não, ela tá ali sempre ativa, sempre focada em amar, em zelar, mesmo quando ela descansa, e a gente vai ver isso hoje. Mas muitas mulheres, na verdade, infelizmente, podem dormir um pouco no ponto hoje em dia. Mas nós, como filhas de Deus, somos chamadas à ação. Somos chamadas a viver e a tomar atitudes. Então, o nosso primeiro ponto sobre como a gente pode ser uma mulher de valor é o valor de fazer o bem. O valor de fazer o bem. Vamos voltar no versículo 12. Olha que interessante. Provérbios 31, versículo 12. A Bíblia fala assim: ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Uau! Imagina isso, mulheres, vocês serem conhecidas por vocês fazerem o bem sempre. Não o bem quando alguém faz o bem. Não o bem quando você ganha algo e aí você retribui. Não. O bem sempre. Ter uma constância de fazer o bem. Pensar no bem. Falar o bem. Fazer o bem todos os dias. E vê, a atitude dela não dependia da atitude do marido. Ela fazia o bem todos os dias. Eu imagino que sim, o marido feria ela às vezes, isso acontece.
Ou ficava chateada, ou os filhos chateavam, as amigas, mas não importa, ela estava decidida, ela tomou a decisão pessoal de fazer sempre o bem. E se a gente vê no versículo 13, olha o que diz: escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Então ela escolhe a lã e o linho e no final a gente vê que ela costura isso, ela faz agasalho para a família inteira. Meu Deus, espero que ela tenha poucos filhos, né? Porque imagina isso, fazer agasalho para a família inteira. Mas ela sabia aonde procurar os recursos necessários para suprir a necessidade das pessoas em volta dela. Uau! E como? Por quê? Porque ela conseguia isso? Porque ela estava focada em fazer o bem. Por isso ela conseguia escolher bem o linho e a lã que era necessário, porque ela estava focada em fazer o que era o melhor. Ela tinha consciência das necessidades e consciência que ela era parte da solução dessas necessidades também. E não só isso, ela fala com prazer trabalha com as mãos. Então ela tinha prazer em trabalhar, em fazer, em servir. Ela se entregava para aquilo que ela fazia. E dava para perceber, na verdade, dá para perceber quando o nosso coração está no que a gente faz. Isso é muito claro quando a gente olha, por exemplo, a gente vai para o mercado e a gente olha uma mulher que está no caixa e ela trabalha super extenso, trabalha em hora extra para pagar todas as contas. Você vai no mercado 10 horas da noite. É difícil receber um sorriso dela. Ela não tá mais com o coração ali. Ela quer ir para casa, ela quer fazer outra coisa. Mas quando a gente tá com o coração, isso é muito, muito visível. Isso é incrível, porque isso faz parte, onde o nosso coração tá, faz parte de fazer o bem. Sem dúvida, e ser constante em fazer o bem. Irmãs, eu quero muito que vocês lembrem disso. Nós sempre somos parte da solução. Nós sempre somos parte da solução. Infelizmente, algumas pessoas tendem a ser um pouco passivas, até quando os problemas são sobre si mesmas. Então, ela tem uma dificuldade de passividade quando os problemas são de outras pessoas, mas às vezes, até quando o problema é em si, existe uma certa dificuldade, uma certa passividade. Por exemplo, frases do tipo: só vou mudar se alguém me mostrar uma escritura que fala exatamente isso. Quando, na verdade, seu relacionamento pessoal com Deus já deveria promover o arrependimento necessário. Ninguém precisa mostrar uma escritura específica. Deus é Deus, isso deveria bastar. Ou frases do tipo: só vou falar ou fazer quando me perguntarem. Quando, na verdade, é você que precisa de ajuda. Então, é você que precisa procurar crescer em servir. Ou outra frase: só vou marcar o discipulado quando minha discipuladora marcar comigo. Mas é a sua vida espiritual, então é a sua responsabilidade. O discipulado é um privilégio, é um presente de Deus. E todas devemos ter, sem dúvida, e ter semanais. Mas por que isso recai em outra pessoa e não em você? Se é você que tem necessidade de confessar os seus pecados, se é você que tem necessidade de pedir conselho, por que colocar em outra pessoa isso? Ou, só vou para a reunião se me enviarem o link. Mas é a sua decisão de querer estar na reunião, de buscar estar na reunião, de ter muito antes o link para você mesma. Ou, só vou dar mais o meu coração quando reconhecerem de verdade o meu talento. Mas nunca foi sobre você e as pessoas, sempre foi sobre você e Deus. Então, quando a gente age assim, mulheres, eu imagino que não agimos assim porque somos filhas de Deus, mas quando às vezes, poucas vezes, raras vezes, agimos assim, a gente transfere a preciosidade do nosso livre-arbítrio para a mão de outra pessoa. E a gente não toma a responsabilidade das nossas necessidades e das necessidades à nossa volta. E quando a gente age assim, a gente está lavando a mão, exatamente como Pilatos lavou a mão. Ele não queria nenhuma responsabilidade e ele só lavou. E quando a gente pensa dessa forma, ou fala frases como as que eu falei e tantas outras, a gente tem lavado as mãos. Mas lembra, o livre-arbítrio é um presente de Deus, é algo muito precioso para a gente ver como um fardo. O livre-arbítrio não é um fardo que a gente passa para outra pessoa, não. É muito precioso, o poder da escolha.
A sua responsabilidade com Deus é algo extremamente precioso demais para a gente sequer cogitar passar para outra pessoa, amém? Vamos ver uma escritura sobre isso em Mateus. Podemos botar um dedinho aí ou uma caneta aí, mas vamos para Mateus 7. Mateus 7, do 7 ao 8. Diz assim, Mateus 7, do 7 ao 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então, o contexto dessa escritura é a nossa oração com Deus, persistência na oração. Mas Jesus nos ensina esse conceito muito profundo sobre pedir, sobre buscar, sobre bater. Há muita beleza, irmãs. E eu queria de verdade que vocês entendessem isso e vivessem isso até o fim da vida. Há muita beleza em tomar responsabilidade das suas ações. Há muita beleza nisso. Se Cristo não tivesse tomado responsabilidade, aonde a gente estaria agora? Há muita beleza. Deus nos deu o nosso livre-arbítrio como um presente. Ele fala, peça, vai ser dado, mas peça. A porta vai ser aberta, mas bata na porta. E outra escritura muito especial sobre isso, a gente vê também em Eclesiastes. Então, Eclesiastes está no Antigo Testamento, bem pertinho de Provérbios. Eclesiastes 11, vamos lá juntas. Eclesiastes 11, a gente vai ler do versículo 3 ao versículo 4. A Bíblia fala assim, Eclesiastes 11, do 3 ao 4. Quando as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Uau! Vocês imaginam uma mulher de valor parada, observando o vento? Imaginem isso, será que é possível isso? Ou observando só as nuvens. Ela parada assim, observando todas as nuvens passar, várias horas do dia. Não, né? Sem dúvida, na agricultura é preciso observar as nuvens para saber se vai chover ou não, para saber quando plantar ou não. É preciso observar o vento também, mas só observar não produz fruto algum. A gente só observar a situação à nossa volta, a gente só ficar parada e analisar, isso não vai produzir nenhum fruto. Então eu queria perguntar para vocês, irmãs, em que área da vida de vocês estão esperando que algo aconteça para agir? Sabe, aquela área que a gente pensa, nossa, mas vamos ver o que acontece, né? Até tem uma frase assim, muito que a gente usa bastante. Ou, em que área você está observando, mas você não tem plantado nada? Você só tem observado. Vamos ver o que acontece, né? Então, eu tenho um desafio para vocês essa noite. Pensem, o que vem na mente de vocês quando você pensa, eu não estou assumindo responsabilidade em... E aí você pensa nessa área. O meu desafio é que justamente nessa área, ainda essa noite, você tome a decisão de ser parte da solução. Você pensa, nossa, ok, não estou tomando responsabilidade em X área. Como eu posso ser parte da solução hoje? O que eu posso fazer hoje para de fato ser parte da solução nessa situação e abraçar o valor e a preciosidade da nossa responsabilidade, amém? Então, o nosso primeiro ponto de hoje, o valor de fazer o bem. Sem dúvida, quando a gente toma a responsabilidade das nossas atitudes, das nossas ações, de ser parte da solução, a gente vai fazer o bem para muitas e muitas pessoas. Porque a gente vai ver uma necessidade e vai suprir. A gente vai ver a necessidade do nosso próprio caráter e vai procurar também ter o coração de suprir, de buscar ajuda. Não é sobre fazer sozinha, mas é sobre você entender a necessidade e buscar ajuda. Você entender a necessidade e, de fato,
encontrar e se conectar com Deus, amém? Então eu tô muito encorajada porque nessa sala, não tenho dúvida, que tá cheia de mulheres que amam fazer o bem e que querem aprimorar ainda mais essa prática do bem, amém? Então eu espero que vocês estejam encorajadas com isso. Primeiro ponto, o valor de fazer o bem. Vamos para o nosso segundo e último ponto, o valor de desfrutar a vida. O valor de desfrutar a vida. Se a gente olha para Provérbios 31, a gente pode olhar, nossa, uma mulher exausta. Talvez você pense, nossa, em que momento ela respirava, né? Em que momento ela fazia qualquer coisa para ela mesma? A gente pode pensar assim também, nossa, mas ela fazia essas coisas só para as outras pessoas. E sobre ela? Mas vamos voltar lá e vamos analisar isso. Provérbios 31, do 16 ao 17. O valor de desfrutar a vida. Olha que interessante. Provérbios 31, do 16 ao 17. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Sem dúvida, mulheres, ela desfrutava da vida que ela tinha. Olha isso, a força dela estava em Deus e cuidar das necessidades ao redor, mas isso não excluía o fato que ela desfrutava. Muitas vezes a gente pode pensar que cuidar de coisas e desfrutar coisas são opostas, mas na verdade não, caminham juntas. Enquanto você cuida de coisas do seu próprio coração, das pessoas ao seu redor, você pode desfrutar isso também. E isso pode caminhar lado a lado. A Bíblia fala que ela comprou um campo e ela poderia plantar qualquer coisa, mas ela planta uma vinha. Vinha traz uva, traz vinho. E naquela época isso era sinal de festa. Isso era sinal de remédio, isso é sinal de sacrifício a Deus, mas isso também era sinal de festa. Imagina isso, ela comprava o campo e ela, nossa, eu vou plantar uma vinha. Ela gostava, ela desfrutava da vida. Ela não se restringia às necessidades básicas. Nossa, vou comprar um campo, ai meu Deus, vamos plantar mais então, mais soja, mais não sei o que lá, mais trigo. Não, ela desfrutava do que ela tinha também. Então, e isso é incrível, mulheres, porque a gente pode desfrutar da vida. A gente não precisa pensar, nossa, tô fazendo isso aqui, amém, vamos ver até onde... Não, a gente pode desfrutar de tudo o que a gente faz no nosso dia a dia. E a Bíblia também fala no versículo 17, no fim, que os braços dela eram fortes e vigorosos. E sem dúvida, o braço de muitos de vocês são fortes e vigorosos. A perna da Isa deve ser uma força tremenda para andar 60 quilômetros na bicicleta. Eu não ando nem 500 metros, mas a Isa anda 60 quilômetros e assim vai. Então é incrível isso, porque essa mulher, ela cuidava da saúde dela também. Isso também era desfrutar a vida. E eu tô muito animada e muito orgulhosa da Fabi com Mercy e da ideia que ela teve de fazer atividade física e gerar doações, mas também gerar saúde e bem-estar para toda a igreja. Então eu vejo os discípulos super animados, o Lucas estava de bicicleta, o Luiz estava de bicicleta hoje, o Mateus estava de bicicleta, ainda que ele tenha um carro, ele estava de bicicleta andando por aí. Isso tem animado muito e fortalecido de fato a saúde física dos discípulos. E isso faz com que a gente mantenha os nossos braços fortes e vigorosos, que é incrível isso. Então, não só fazendo coisas do dia a dia, mas de fato desfrutando. Eu tô desfrutando demais das atividades que eu tô fazendo por conta da proposta do Mercy. Espero que vocês também estejam desfrutando. Isso é incrível. Isso é desfrutar a vida. Se a gente vai para o versículo 26, olha o que fala. Do versículo 26 ao versículo 27. A Bíblia fala assim, 25 ao 26. A Bíblia fala, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Então, ainda que ela cuidava de todas as peças, todos os agasalhos, ela não deixava de cuidar de si mesma. E ela se revestia com algo muito mais profundo do que um agasalho, uma blusa de púrpura lindona. Não, ela focava em se revestir de força e dignidade. Uau! No meio disso tudo,
ela encontra tempo para priorizar e para incrementar a melhor das roupas, que era o próprio caráter dela. E essa escritura me lembra muito um outro Provérbios que está em versículo 20. Então, Provérbios 20, perdão, capítulo 20. Provérbios 20, versículo 29. Olhem que interessante. Provérbios 20, versículo 29. A Bíblia fala assim: a beleza dos jovens está na sua força. Força e dignidade, lembram? E a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Então aqui é como se a força fosse mais voltada, digamos assim, aos jovens, e a dignidade, a glória, mais voltada às pessoas, às pérolas, né? Não vou dizer de cabelos brancos, porque cabelos brancos são muito relativos. Então, as mulheres mais maduras e maravilhosas que existem no reino, amém? E fala então que essa mulher de valor, ela se revestia das duas coisas, uau! Então, não é sobre idade, vê? A gente pode pensar, nossa, eu só vou conseguir ser essa mulher de valor quando eu tiver não sei quantos anos. E outras podem pensar, vixe, eu só vou conseguir ser essa mulher de valor se eu tivesse não sei quantos anos. Agora eu não tenho mais, não dá mais. Mas não, aqui fala que essa mulher se revestia de força, que é usualmente voltado a pessoas mais novas, mas dignidade também, que era usualmente voltada para pessoas mais maduras. E tudo bem, porque é sobre, na verdade, o nosso valor para Deus. E a toda idade, em qualquer situação, essa sempre pode ser a nossa melhor vestimenta. Amém? E ainda bem, assim, é bom estarmos produzidas e arrumadas. Então a gente sabe que a Lari tá assim indo para a passarela hoje. A Dé falou que a Cris lavou o cabelo, a Kai está arrumada, a Dé tá arrumada, a Isa tá com essa blusa quase de púrpura, super chique, Valentina também, combinando com a Isa, todo mundo incrível. Josi também toda maquiada, mas a roupa espiritual é a que a gente mais deve se importar, para que de fato a gente possa desfrutar da vida. Agora, o que falar com amor tem a ver com desfrutar a vida? Vamos para outro versículo em Provérbios 21, versículo 23. Provérbios 21, versículo 23. Porque você pode pensar, nossa, tá bom, Malu, eu posso falar com amor, mas o que isso tem a ver com eu desfrutar da vida, né? Olha que interessante, irmãs. Provérbios 21, versículo 23, a Bíblia fala: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Uau! O que é evitar sofrimento? Evitar mal-entendido, evitar falta de comunicação, evitar amargura, evitar desrespeito às pessoas que merecem respeito à sua volta, que no caso são todos os seres humanos. Evitar essas coisas, evitar sofrimento. Quem cuida do que fala, evita muito sofrimento. E não é sobre ser omissa, irmãs, não é sobre ficar calada numa situação que não se deve, mas também não é sobre ter conversas vãs e falas sem sentido e brincadeiras desrespeitosas, não. É sobre falar com amor. Ser cuidadosa no que fala é trazer bondade para a sua língua. E como discípulas, nós temos o Espírito Santo, amém? E o Espírito Santo mora em nós. E a Bíblia fala em Gálatas 5, do 22 ao 23, a gente não precisa ir lá, mas fala que a bondade faz parte do fruto do Espírito. Então, se a gente tem o Espírito, que possamos viver por meio do Espírito, que possamos nos encher de bondade e falar com amor, para que a gente possa evitar muito sofrimento e que assim a gente possa desfrutar mais a vida e deixar que as outras pessoas à nossa volta também desfrutem a vida delas, amém? Então eu queria muito encorajar vocês com isso. E é incrível, na verdade, mulheres, porque o que é uma mulher de valor? Tem muitos outros pontos. A gente poderia fazer, nossa, uma vigília só de Provérbios 31. Tem muitos pontos do que é uma mulher de valor. Mas hoje eu queria trazer para vocês esses dois, porque acredito que pode inspirar e ajudar a caminhada de vocês com Deus essa semana. E lembra, a mulher descrita nesse poema,
é sobre a simplicidade, é sobre o dia a dia. São coisas simples que fazem com que ela demonstre o valor dela. Ela não faz uma coisa exuberante, não, ela cuida da casa, ela cuida de si mesma, ela cuida principalmente do relacionamento dela com Deus. E tudo isso faz com que ela seja uma mulher de grande valor. E se vocês param para pensar, ela é o perfeito equilíbrio entre Marta e Maria. Porque ela é ocupada com muitos serviços, mas ela super teme a Deus. E está super conectada com Deus e prioriza a melhor parte, que é estar aos pés de Deus. E que incrível, porque esse é um poema de celebração que pode resumir a nossa própria vida com Jesus. Sim, atarefadas com muitos trabalhos e servindo as pessoas, mas também sempre voltada ao pé dele. Então, Deus nos dá esse valor, irmãs, e nos chama a encontrar esse valor que ele já nos deu, fazer o bem e desfrutar a vida todos os dias da nossa vida. Então, eu amo vocês, espero que vocês estejam super encorajadas como eu fiquei com esse estudo de Provérbios 31. Vamos tomar decisões para sermos essa mulher e para Deus seja a glória. Amém. Amém, mulheres. Algo tá piscando aqui, tomara que eu não tenha deixado ninguém esperando para entrar. Ah, não. Sim. Amém, mulheres. Então, para que a gente possa ir seguindo o fim do nosso tempo de mulheres de estudar as escrituras, eu queria saber se alguém tem algum comentário de algo que viu nas escrituras, que ficou encorajada. Você pode falar, né? Levantar a mão. Ou mesmo você pode escrever no chat e aí todas nós podemos ler juntas e nos encorajar com suas decisões e seu relacionamento com Deus. Então, alguém gostaria de fazer algum comentário, de falar? Débora. Obrigada, Malu, por poder falar, né? Mas eu amei muito a pregação de hoje. Eu fiquei super, super inspirada. Tava realmente, de verdade, esperando a hora. Quando você falou para mim hoje, né? Um pouco antes do culto, queria ser sobre Provérbios 31. Eu fiquei assim, nossa, como eu quero escutar de Provérbios 31. Porque eu acho tão incrível, assim, muito especial. E são muitos detalhes, né? Muitas coisas para aprender. E que incrível poder ter a oportunidade de viver, né? Todas essas características e ser essa mulher também, né? Que Deus criou para que eu fosse, né? Então, e um ponto bem interessante que você falou é sobre assumir responsabilidade sobre a minha própria vida. Então, quando você perguntou, eu não estou assumindo responsabilidades aí veio, tá. E eu fiquei muito inspirada, né, por poder, de fato, assumir essa responsabilidade e honrar a Deus, né, através disso. Além de todos os outros pontos, né, esse que eu queria destacar, na verdade, de não só observar situações e achar que elas vão se resolver de forma mágica, mas ser parte ativa e na solução, de fato, né, da questão. Então, muito obrigada, eu fiquei super, super inspirada e eu amei conhecer mais, né, dela. Interessante, porque eu não sabia que ela tinha sido escrita por mulheres. Nossa, isso, assim, deu outra visão. Eu fiquei mais inspirada ainda. Obrigada. Sim, muito bom, Dé. Uma salva de palmas para o comentário da Dé. A Isa. Pode comentar, Isa. Sim, obrigada, Malu, pela aula de hoje. Eu achei super incrível. Pegando um gancho que a Deb deixou, que foi escrito por mulheres. Então, assim, se a gente for pensar, ela é uma prova viva de que eu sou capaz de viver isso que está escrito nas escrituras. Então, tipo, uau, que encorajador. E uma coisa, toda a aula foi incrível, eu amei. E mais assim, uma coisa que me puxou bem a orelha foi a questão do desafio. Eu não estou assumindo responsabilidade e eu já fiz a minha listinha e eu vou me policiar e procurar melhorar nesses pontos. Então, muito obrigada, Malu, pela aula, foi incrível. Amém, Isa. Vocês conseguem me ouvir, gente, ainda? Sim? Legal, eu vim para outra câmera, porque no caso
deletou aquela. Mas muito bom, obrigada, Isa. Sim, que legal, eu fico muito encorajada, na verdade, porque você fez uma listinha. Gente, uma salva de palmas para a listinha da Isa. Uma salva de palmas, muito, muito incrível. A Lara escreveu no chat, eu vou ler pra gente. Diz assim: quero muito encontrar esse equilíbrio. Retomei minhas tarefas e fiquei um pouco ansiosa e preocupada. Ver que ainda posso ser uma mulher de valor, trabalhando, estudando, estando conectada com Deus, me anima muito. Eu amei muito essa aula. Vamos, Isa! Muito bom, Lari! Obrigada por compartilhar. Alguém mais, mulheres, quer compartilhar algo que aprendeu? Ou que, enfim, gostaria de falar? Ou todas estão bem? Todas estão bem? Kate se movimenta. Sim. Obrigada, Malu. Quero muito agradecer, né, pela aula, né? E, na verdade, a sua pergunta de reflexão, né, qual a área que eu estou apenas esperando para ver, né, o que vai acontecer e não fazendo nada, né? Então, pensar, né, no como eu posso ser parte da solução, né? Eu acho que isso é um grande desafio para mim, né? Mas ainda assim é muito incrível, né? Pensar que eu posso fazer parte, né, de como melhorar, buscar esses meios, né, por meio de Deus, Também. e não ficar só olhando para nada, né? E às vezes se frustrando, né, por não ver nada, né? Uhum. É isso, obrigada. Sim, muito bom, Kate. Obrigada por compartilhar. Muito, muito bom. Por fim, eu quero só compartilhar o que a Josi também escreveu no chat. Ela escreveu: achei incrível a parte sobre desfrutar a vida de maneira ativa e participativa. Sim. E eu queria inspirar vocês, mulheres, com a certeza que vocês têm esse valor. Lembra? Não é um checklist, é um poema de celebração. Então eu queria inspirar vocês. Cada dia com Cristo, a gente está celebrando quem a gente pode ser com Ele, porque Ele já sabe que a gente é. Então a gente está construindo algo que Ele já sabe que a gente vai alcançar. Então eu queria muito encorajar vocês. E para a gente terminar o nosso tempo de mulheres, queria dar um único aviso, na verdade, que é sobre o tempo de boas notícias. Então a gente segue com o nosso tempo de boas notícias na sexta-feira, 6h30, por esse mesmo link. Amém? Então tô animada da gente estar virtualmente juntas na sexta-feira. E amém! Vamos seguir aí com a atividade do Mercy, fazendo todos os exercícios possíveis. Uma vez eu tava andando com a Débora, eu falei, meu Deus, não tá contando nada. A Débora falou, é porque você não andou quase nada. Eu falei, amém. Amém. Aí eu vejo o print da Cris, 5 quilômetros. Meu Deus, amém, gente. Vamos lá. Ainda bem que é a soma, né? Porque se fosse individual, tava triste. Mas a soma de todos nós vai fazer uma grandíssima diferença. Então, pra gente terminar por completo, eu quero chamar a Josi pra gente cantar uma última canção. Amém! Obrigada, Malu, pela aula. Obrigada, meninas. Obrigada por todo mundo que comentou. Muito legal ver o comentário de vocês e poder refletir também pelos pontos, né, que animaram vocês. Então, para a gente continuar animadas, vou pedir para vocês cantarem comigo a música Salmo 133. Então, vamos lá! Ah, como é bom vivemos unidas como irmãs. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivemos unidas como irmãs. Ah, como é bom ser parte da família de Deus, porque fomos libertadas, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Porque fomos libertadas, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Ah, como é bom vivermos unidas como irmãs.
Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Amém. Amém. Obrigada, Josi. Boa noite, mulheres. Obrigada, Isa, Lari, Dé, que cantaram também. Obrigada, Cris, Fabi, Dona Boa noite, Bela. meninas. Meninas e mulheres. Sim. Tchauzinho, gente. Boa noite. Tchau, mulheres. Tchau, mulheres. Tchau, Malu. Tchau, Dona Valentina. Tchau, Tchau, Pélia. Josi. Adélia. Tchau, Dona Penha. Ah, Dona Penha, que fofa. Tchau, Délia. Tchau, Isa. Tchau! Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, trio. Certo. Todas juntas. Tchau.